Estamos iniciando mais um podcast aqui pela Dr. Play, através da informação que é transformadora e iremos com certeza salvar muitas vidas. Portanto, daqui de antemão o nosso total agradecimento. Hoje, além de tudo, uma estreia aqui no nosso podcast. Eu tenho ao meu lado, pela primeira vez, obviamente, eu posso dizer, o grande cirurgião do aparelho digestivo, o doutor Marcelo Rick. Doutor, seja muito bem-vindo. O senhor está aqui no podcast Mais Vida pela plataforma Dr. Play. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Fábio. Para mim é um prazer e uma honra estar estreando nesse programa que já nasceu vencedor, né? Um programa que leva saúde, leva promoção à saúde. Para mim é um grande prazer e uma honra estar aqui. Espero que possa contribuir com a audiência dos nossos telespectadores. Com certeza. Eu já quero adiantar a todo o público que quando pensamos em fazer a pauta com o Dr. Marcelo, é até uma complicação saudável, porque realmente quando falamos ou tratamos do aparelho digestivo como um todo, o doutor Marcelo realmente é um especialista, porque não só a ação clínica, mas também as diversas ações cirúrgicas. Não é isso, doutor? Isso, eu me dedico muito à parte tanto de cirurgia do aparelho digestivo, com grande foco, grande ênfase nas cirurgias oncológicas do trato digestivo, também como cirurgia bariátrica, mas muitos pacientes me procuram para temas de gastroenterologia clínica que eu acabo também me dedicando a esses temas. Doutor, as pessoas são sempre curiosas. Eu queria que o senhor fizesse um breve histórico da carreira do senhor, ou seja, de toda a vivência, experiência acadêmica, eu sei dos vários cursos, dos vários títulos, uma síntese para que todos venham a entender a importância da especialidade e que realmente iremos salvar vidas hoje pela informação. Tá, eu nasci em 1978, 10 de outubro de 1978, meu pai é médico psiquiatra, e meu pai me dizia uma grande frase: médico não se prepara, médico se nasce. E eu acho que aconteceu isso comigo. Eu não, desde que de criança, que me entendo por gente, eu sempre quis ser médico. Eu nunca imaginei ser outra profissão. Lógico que falar em poucos minutos assim de uma vida, eu vou tentar resumir aqui. E foi então que eu me graduei no Colégio Décio Marista, prestei vestibular para a Universidade Federal da Paraíba. Na época era a única universidade federal, a única universidade que tinha um curso de medicina. Fiz meu curso de medicina na Universidade Federal da Paraíba e logo após o término da faculdade eu fui prestar provas para a residência médica. Aí eu fiz residência médica lá em São Paulo, né, no Hospital das Clínicas da Unicamp, onde eu fiz cirurgia do aparelho digestivo. Antes de fazer a cirurgia do aparelho digestivo, que é uma subespecialidade, a gente tem que se submeter a uma residência de cirurgia geral. Então, antes de ser cirurgião do aparelho digestivo, eu fiz uma residência também de cirurgia geral, para depois fazer a minha segunda residência em cirurgia do aparelho digestivo no Hospital das Clínicas da Unicamp. Foi lá onde eu me lapidei, digamos assim. Foi lá onde eu tive grandes experiências na área de cirurgia bariátrica, na área de cirurgia oncológica e também na área de transplante de pâncreas e fígado. É um grande centro, talvez o hospital do interior do estado de São Paulo, que mais transplanta no país, do interior do estado de São Paulo. Talvez a Unicamp seria um desses maiores centros em transplante hepático no Brasil. Após o término da minha residência, eu retornei para João Pessoa, mas o estudo nunca para. Não é isso? Atualmente mesmo eu estou encampando um doutorado na USP. A gente olha assim, o conhecimento não para, a gente não pode parar de estudar. E durante todo esse meu período aqui, pós-residência, eu fiz vários títulos, consegui vários títulos, como sou membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, membro da Sociedade Brasileira de Videolaparoscopia e Robótica, e agora estou encampando essa aí também em realizar um doutorado, tá certo? Nas maiores faculdades do mundo, né, que é a USP. E eu também sigo uma carreira acadêmica, eu sou preceptor de residência dos residentes da Universidade Federal da Paraíba e também eu sou chefe do serviço da residência médica de cirurgia geral do nosso município aqui de João Pessoa e também sou chefe do nosso serviço de cirurgia oncológica do Hospital Laureano. Então é uma vida muito intensa, eu até peço desculpa a Fábio aqui ao vivo, que muitas vezes ele quer marcar uma entrevista, marcar fotos comigo. Eu falo, peraí um momentinho, vou ver minha agenda como é que está, um corre-corre. Mas é um prazer estar aqui, espero contribuir
com os meus conhecimentos, com a minha informação, para promover saúde, para promover vida nesse programa que salva realmente vidas, né? Eu aqui atesto, né, obviamente, tudo que o doutor Marcelo informou, e eu fico contente também por algumas vezes que o doutor não pode atender de pronto, porque eu sei, o doutor está salvando vidas, muitas vezes nos centros cirúrgicos. Eu sei que quando abordamos, que será o caso, o aparelho digestivo, e assim iremos começar, as pessoas pensam logo nas cirurgias bariátricas, eu posso dizer, cada vez mais necessárias, mas para isso há todo um contexto do que vem a ser o pré-cirúrgico e o pós-cirúrgico, que será motivo aqui da nossa tela, tema, vai mudar agora, nesse momento. Diz aqui, doutor, cuidados pré e pós-cirurgia bariátrica. O que o senhor poderia enfatizar? Sabemos que, às vezes, as pessoas não cumprem a risco o que o médico pede, mas sabemos que é vital que isso seja seguido. E aí, doutor? Isso. A gente, em várias cirurgias, não apenas na cirurgia bariátrica, temos que ter tanto um bom preparo antes da cirurgia, como um bom acompanhamento pós-operatório, pós-cirurgia. E eu falo assim, devemos aplicar os princípios da cirurgia segura. E o que são isso? Princípios da cirurgia segura, alguns fatores dependem do médico, mas também alguns fatores dependem do paciente. Primeiro fator do paciente, escolha uma boa equipe, uma equipe experimentada, uma equipe experiente. Escolha um bom hospital onde vai ser submetido àquela cirurgia, um hospital que tenha as condições de tratar qualquer eventual complicação. Esses cuidados, só daí já minimizam, já diminui bastante o índice de erros, o índice de efeitos colaterais, o índice de vários problemas. Cuidados no pré-operatório, especificamente da cirurgia bariátrica. Cuidado fundamental. Todas as cirurgias, a gente tem que atestar o status performance do paciente para saber se ele aguenta fisiologicamente submeter-se àquela cirurgia. Daí vem as avaliações cardiológicas, saber se o paciente tem um bom coração para aguentar aquele procedimento. A avaliação pneumológica, saber se o sistema respiratório dele vai suportar aquela intervenção. Mas duas avaliações são extremamente importantes, eu diria que específicas, ou quase que específicas para a cirurgia bariátrica, que são a avaliação nutricional e a avaliação psiquiátrica. Por quê? A avaliação nutricional, a gente vai fazer com que esse paciente, ele perca um pouquinho de peso antes da cirurgia, se necessário, não todos os pacientes precisam, mas uma gama de pacientes precisa. Esses pacientes, a gente vai selecionar os pacientes que vão se adaptar melhor àquele tipo de dieta no pós-operatório. Então, é de fundamental importância que a equipe de cirurgia bariátrica contenha nutricionistas que são capazes de manejar esses pacientes. A avaliação psicológica ou psiquiátrica é de extrema importância, extrema importância. A gente não apenas quer que o paciente emagreça, a gente quer que ele emagreça saudavelmente. E a sua saúde mental é de extrema importância. Se o paciente ele não tiver um bom controle emocional, um bom controle psíquico, ele não vai aderir às recomendações pós-operatórias que a nossa equipe ela vai orientar. Então, é fundamental a avaliação nutricional e psiquiátrica no pré-operatório ou psicológica. Cuidados no pós-operatório são de fundamental importância. Seguir rigorosamente os cuidados com a nutricionista. Basicamente, após a cirurgia bariátrica, Fábio, a gente começa uma dieta líquida que dura aí 1 a 2 semanas. Na terceira semana, a gente vai engrossando essa dieta, uma dieta um pouco pastosa. Na quarta semana, o paciente já está chegando a uma dieta geral. E é basicamente nesta quarta semana onde começa-se digamos, com a reeducação alimentar propriamente dita. Porque a partir daí, o paciente vai ter uma dieta normal, como qualquer pessoa. Sendo que, como qualquer pessoa, deve fazer atividade física, como qualquer pessoa deve ter uma dieta balanceada. Então, a finalidade maior da cirurgia bariátrica é colocar este paciente de volta a uma vida normal, onde ele possa exercer as suas atividades laborais de uma forma tranquila, onde ele possa exercer o seu lazer de uma forma tranquila, onde ele não possa mais ter a obesidade como um fator impeditivo tanto para o seu lazer como para o seu trabalho. Um outro ponto muito importante também na cirurgia bariátrica, em cuidados pós-operatórios de cirurgia bariátrica, é a prevenção da formação de trombos nas veias, que é a trombose venosa profunda, que foi tema muito agora no Covid, né? Muitas pessoas morreram, né, com tromboses venosas, né, com trombolismo pulmonar,
com outros tipos de trombose. Então, a gente faz uma profilaxia com anticoagulantes, injeçõezinhas subcutâneas que a gente usa por 10 a 15 dias no pós-operatório da cirurgia bariátrica. O uso de meias de compressão elástica por 10 dias após a cirurgia, caminhadas, uma fisioterapia respiratória e motora, atividade física com um profissional adequado, tudo isso, pessoal, aumenta muito a chance de sucesso. Porque eu sempre falo para meus pacientes, nós não queremos que o paciente emagreça por 1, 2, 3, 4, 5 anos. Nós queremos que ele fique magro para o resto da vida. Isso, seguindo estas recomendações de pré-operatório e de pós-operatório, com certeza iremos ter sucesso. Doutor Marcelo, o senhor citou, obviamente, a pandemia. Os dados mostram, principalmente o Brasil, as pessoas ganharam peso, né, até excessivamente. Nesse contexto, o senhor tem notado um aumento nas cirurgias bariátricas, ou seja, eu posso dizer, na necessidade de uma cirurgia bariátrica? E aí, doutor? Sem dúvida, Fábio. A pandemia, além do fique em casa, muitos pacientes, muitas pessoas não puderam sair de casa, não trabalharam, muitas academias fechadas, ou até o medo de se expor para fora de casa, isso levou o quê? A um quadro de ansiedade grande, a um quadro de depressão grande. E a gente está em casa, sem muito o que ter que fazer, ansioso, muitas pessoas descontam isso aonde? Na geladeira, no alimento. Então, eu acho que todo mundo conhece um vizinho, um amigo, que ganhou peso nessa pandemia. E não foi diferente com a faixa etária obesa. Lembrar que os pacientes sobrepeso e obesidade grau 1 perfazem mais ou menos 45% da população mundial. Você imagina esse paciente que já tem uma tendência a ganhar peso, ele ser colocado numa situação onde ele não pode sair de casa, não pode trabalhar, não pode fazer a sua atividade física. Então, com certeza, são fatores que corroboraram e muito para o ganho de peso nesses pacientes. E estes pacientes estão chegando agora no consultório. O dado efetivo de quanto que isso aumentou por conta da pandemia está se saindo, está sendo publicado. A gente está tendo um aumento, todo o volume de todas as patologias cirúrgicas, porque muitas patologias benignas, que não tinham tantas urgências assim, não foram operadas, esses pacientes não foram submetidos à cirurgia. Então, há uma represa, há um represamento de pacientes cirúrgicos muito grandes por conta da pandemia. Então, todos esses pacientes estão voltando agora, estão buscando os cirurgiões agora, os consultórios, as clínicas, e, obviamente, está tendo aumento em todos os tipos de cirurgia. Então, a gente tem um aumento da indicação de cirurgia bariátrica por conta desse represamento, mas certamente também por conta do aumento de peso oriundo da pandemia. Doutor Marcelo, é muito comum, obviamente, após a cirurgia bariátrica, principalmente nos primeiros meses, uma perda de peso muito acentuada. E isso vem, naturalmente, os chamados excessos de pele, que será motivo agora da nossa próxima tela. Doutor, no caso aqui, vamos ver a foto que irá aparecer, excesso de pele após a cirurgia bariátrica. Com quanto tempo após a cirurgia bariátrica, obviamente, havendo esse excesso, a pessoa já poderia se submeter, no caso, a uma cirurgia plástica? Como é que funciona, doutor? Pergunta muito frequente, dificilmente quando eu atendo um paciente obeso no meu consultório que está se preparando para a cirurgia bariátrica, não vem essa indagação. Muito frequente. Vamos lá. O paciente ele perde mais ou menos 20% do seu peso no primeiro mês após a cirurgia, 6% do peso no segundo mês e 4% do peso no terceiro mês, totalizando aí 20% de perda ponderal. Mas ele continua perdendo peso até 1 ano e meio, 2 anos. Então, o que é que a gente orienta? Por volta de 12 a 15 meses, onde se tem uma estabilização da perda ponderal, às vezes o paciente demora um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, 15 meses, 1 ano e meio, após a estabilização da perda de peso, da estabilização ponderal, a gente vai ver o que é que ficou de excesso de pele nesses pacientes. Obviamente, quanto mais obeso for aquele paciente antes da cirurgia, maior a chance de ele ter os famosos excessos de pele. Na minha prática, na minha experiência, nos meus consultórios, eu falo assim, os pacientes masculinos, jovens, que têm um MC, o índice de massa corpórea, que nada mais é do que a razão matemática do peso em quilos sobre a altura em metros ao quadrado. Esses pacientes com MC entre 35 e 40, obesidade grau 2, jovens, homens, que são submetidos à cirurgia bariátrica, muitos deles não irão precisar da plástica reconstrutora. Porque esses pacientes ele têm uma pele bastante elástica, não são tão obesos assim, são homens. Os homens têm uma massa muscular diferente da mulher, têm uma massa muscular maior. Já as mulheres, nessa mesma faixa de IMC, elas têm uma chance maior de precisar de plásticas reconstrutoras para o excesso de pele, principalmente por causa das mamas. Lembrar que
a silhueta do corpo feminino, quem dá a silhueta do corpo feminino é o tecido adiposo, é o tecido gorduroso. Então a mulher fisiologicamente ela já tem mais tecido gorduroso do que o homem. Então as mulheres têm um pouco mais de chance de precisar de plásticas reconstrutoras por excesso de pele. Acima de 40 de MC, a grande maioria dos pacientes irão precisar. Acima de 45 de MC, eu diria que quase a totalidade dos pacientes iriam precisar de plásticas reconstrutoras para excesso de pele. Agora, tem dois caminhos. São plásticas reconstrutoras estéticas ou são plásticas reconstrutoras por alguns problemas que esse excesso de pele pode ocasionar. O problema que o excesso de pele pode ocasionar, além do problema estético, são as dermatites de contato. Aquela pele que fica dobrada sobre outra, ela é nicho ali de crescimento de fungos, porque ela irrita, ela escarifica uma pele sobre outra, inflama e pode ir a surgir infecção fúngica nesses locais. Isso é uma indicação para cirurgia de reconstrução, de retirada desse excesso de pele. Às vezes, são excessos de pele que não ocasionam essas dermatites de contato. E aí sim a cirurgia seria de cunho estético. Então, acima de 45, eu diria que todos os pacientes iriam precisar. Acima de 40, grande porcentagem dos pacientes. Entre 35 e 40 de IMC, pacientes masculinos, a grande maioria não precisa, a não ser um mero capricho estético. E as mulheres, por conta da mama, certamente vão precisar. Doutor Marcelo, ainda nesse contexto, quando a pessoa, porventura, fez a bariátrica através do seu plano de saúde, certo, esse excesso, essa possível cirurgia plástica, o plano de saúde cobre? Isso foi uma dúvida que eu vi muito recorrente antes desse nosso programa. E aí? Certeza, isso aí, inclusive, era um dos fatores que impedia aquele paciente de tomar a decisão de realizar a cirurgia bariátrica. Porque a cirurgia bariátrica feita no âmbito puramente particular é um pouco caro para o paciente, porque ele vai ter que pagar a equipe médica, os materiais e a internação hospitalar. Quando os convênios começaram a cobrir a cirurgia bariátrica, que já faz bastante tempo, uma grande parte das pessoas com convênios são submetidas à cirurgia bariátrica. No entanto, no começo, esses pacientes que tinham esse excesso de pele, cujo excesso de pele não ocasionava patologias como, por exemplo, dermatite de contato, então este excesso de pele era tido como uma cirurgia meramente estética, meramente não fala a palavra meramente, tido como uma cirurgia estética. E cirurgia estética os planos de saúde não cobrem. No entanto, resoluções agora recentes, a maioria dos convênios estão cobrindo as plásticas reconstrutoras para excesso de pele, tanto do ponto de vista estético como do ponto de vista reparador. Quando eu falo reparador, é que é uma cirurgia que está tratando não apenas o ponto estético, mas também uma doença, uma dermatite de contato. Então, hoje, a maioria dos convênios, elas cobrem a plástica reconstrutora de abdômen e a plástica reconstrutora das mamas, dos braços e das pernas também. Porque basicamente mama e abdômen são as partes onde é mais requerida a cirurgia plástica no pós-operatório, para a felicidade dos pacientes. É óbvio que eu já conheço o Dr. Marcelo, é uma experiência imensa, muito didático, como todos estão a observar nas informações, e a gente fica aqui extremamente contente. Na próxima tela, doutor, eu creio que até uma revolução na sistemática quando a gente fala cirurgia bariátrica e cirurgia metabólica. No caso da metabólica, doutor, eu já me lembro logo da diabetes. Estamos também no mês de novembro, onde se dá um olhar maior ao controle, à prevenção. E aí eu queria que o senhor falasse sobre essa relação e essa possível diferença. Isso. Diferença entre cirurgia bariátrica e cirurgia metabólica. Basicamente, pessoal, são as mesmas cirurgias, são as mesmas técnicas cirúrgicas. Tanto a cirurgia bariátrica como a cirurgia metabólica são basicamente a mesma cirurgia. O que é que vai diferenciar? O Fábio já falou que na pergunta dele já está a resposta. O que vai diferenciar se a cirurgia ela é bariátrica ou se ela é cirurgia metabólica está na indicação, está na intenção daquela cirurgia. Quando a gente usa o termo cirurgia bariátrica, quer dizer que o cirurgião está mais preocupado com o peso do paciente. Ou seja, a gente indica uma cirurgia como bypass, como sleeve, como tantas outras técnicas que existem, a gente está mais preocupado com a redução ponderal. Quando a gente fala cirurgia metabólica ou cirurgia puramente metabólica, estamos referindo ao tratamento daqueles pacientes que têm uma doença metabólica muito evidente por conta da obesidade. Um carro-chefe dessas doenças é o diabetes mellitus. Então, quando o paciente ele tem diabetes, um diabetes muito forte, ele não está tão obeso assim para se enquadrar do ponto de vista para a cirurgia bariátrica, mas ele já tem uma obesidade grau 1
E por conta dessa obesidade grau 1, que são aqueles pacientes entre IMC de 30 a 35, esses pacientes com IMC entre 30 a 35, legalmente falando, a gente não pode indicar cirurgia bariátrica para ele. No entanto, resoluções do Conselho Federal de Medicina, a gente consegue indicar cirurgia bariátrica para esse grupo de pacientes com IMC entre 30 e 35, pacientes acima de 30 anos, até 70 anos. No entanto, esses pacientes têm que ter uma comorbidade em virtude da obesidade. Uma comorbidade metabólica, uma doença metabólica. E que doença seria essa? Justamente o diabetes mellitus. Então, o paciente diabético com IMC entre 30 a 35, obesidade grau 1 então, acima de 30 anos, cuja sua diabetes não está sendo conseguido o tratamento farmacológico, o controle com remédios, aí sim a gente já pode indicar a cirurgia bariátrica. Aí, neste caso, não chamamos de cirurgia bariátrica, e sim de cirurgia metabólica. Mas percebam que é a mesma cirurgia, é apenas a indicação. Lógico, os pacientes com IMCs mais altos, 35, 40, eles já podem apresentar também comorbidades em virtude da obesidade, diabetes, pressão alta, colesterol, triglicerídeos elevados. Mas neste caso, a cirurgia bariátrica ela já está autorizada pelo CFM. E a cirurgia bariátrica vai apenas tratar não apenas o excesso de peso, mas também vai tratar essas doenças metabólicas. Mas aí a gente chama de cirurgia bariátrica, até porque já está autorizado há muito tempo. Então, o intuito maior da cirurgia metabólica é tratar aqueles pacientes obesos grau 1, não são tão obesos assim, mas no entanto já apresentam uma doença metabólica muito evidente, que é o diabetes mellitus. E a gente sabe que a cirurgia bariátrica hoje é o maior tratamento para o controle dos pacientes diabéticos do tipo 2. Doutor, não sei se eu consegui. Conseguiu, com certeza. Aí, doutor, nesse contexto ainda, outra dúvida que nos chegou aqui. Eu sei que a gordura no fígado, um motivo muito incidente, né, aliado ao grande grau de peso e, como falamos, também a diabetes. Agora, me vem uma pergunta. Se uma pessoa tem excesso de peso e só com pressão alta, já seria um motivo, talvez, para uma bariátrica em alguns casos? Certamente. Os pacientes, a indicação para a cirurgia bariátrica, então vamos lá. Pacientes que tenham acima de 16 anos, até 70 anos, podemos operar até mais velhos do que isso. Vamos ficar em 16 e 70 anos. Pacientes que têm um IMC, índice de massa corpórea, maior que 40, estabilidade ponderal, no mínimo por 2 anos prévios, já tendo sido submetido a um tratamento não cirúrgico, remédios, dietas, que não obteve sucesso, esse paciente já tem indicação formal para a cirurgia bariátrica. Nos pacientes menos obesos, com IMC entre 35 e 40, a gente também pode indicar a cirurgia bariátrica, desde que ele também apresenta uma estabilidade ponderal nos últimos 2 anos, já tenha sido submetido a algum tratamento que não foi efetivo, obviamente tratamentos não cirúrgicos, mas ele tem que apresentar pelo menos uma de 21 comorbidades elegíveis. Que comorbidades são essas? Por exemplo, gordura no fígado que você acabou de falar, Fábio. A gente chama isso de esteatose hepática. Pressão alta, que é a hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, problemas cardiovasculares, problemas osteoarticulares, bullying, depressão, ansiedade, entre outros problemas. Então, quando o paciente apresenta pelo menos uma comorbidade em virtude da obesidade e se enquadra na faixa entre 35 e 40, já podemos indicar a cirurgia bariátrica. Acima de 40, nem precisa ter comorbidade. A gente já indica a cirurgia bariátrica. Mas eu tenho que fazer um esforço muito grande na minha mente em pensar um paciente que eu já operei com IMC acima de 40 que não tenha comorbidades. Muito difícil, não lembro. Dificilmente o paciente vai atingir o IMC de 40 e não vai apresentar uma outra doença, uma comorbidade em virtude da obesidade. Já com 35, 40 já é muito difícil o paciente atingir 35 e não apresentar uma comorbidade, por exemplo, esteatose hepática. Então, na prática, pessoal, os pacientes quando atingem 35 de IMC, via de regra, já vão apresentar pelo menos uma comorbidade em virtude da obesidade e aí ganhar indicação para a cirurgia bariátrica. Realmente informações necessárias. Estamos ao vivo, agradecendo a todos, salvando vidas aqui através da informação. Na nossa próxima tela, doutor Marcelo, nós sabemos que quando falamos no aparelho digestivo como um todo, temos que pensar também nos tipos de câncer. E nesse caso, especificamente, o câncer de pâncreas. O que o senhor tem a dizer, essa incidência, como é que está neste momento no nosso Brasil, vamos dizer assim?
O câncer de pâncreas é um câncer muito agressivo, de difícil diagnóstico, e via de regra, quando ele vem a dar sintomas, significa que ele está um pouco mais avançado. Um dos grandes personagens, celebridades que faleceu de câncer de pâncreas foi o Steve Jobs, o fundador da Apple, né, com 56 anos, apesar de todo o recurso financeiro, de todo o recurso de medicina que ele poderia ter, ele foi a óbito e não conseguiu a sua cura. O pâncreas, esse órgãozinho aqui, que está aqui nessa tela, pessoal, está lá atrás, na frente da coluna, atrás do estômago. Ele tem uma cabeça, um corpo e uma cauda. Geralmente, os cânceres no pâncreas são oriundos, acontecem nessa região aqui da cabeça pancreática. Vocês estão vendo esse canalzinho aqui, ó? Esse canalzinho pequenininho aqui é o canal que vem um líquido, que traz um líquido chamado bile, que é produzido lá no fígado e desemboca no intestino. Quando o câncer ele acontece na cabeça pancreática, ele obstrui esse canalzinho. E esse canal deixa de jogar a bile no intestino. Essa bile volta para o fígado, volta para o sangue, impregna a pele e os olhos e o paciente fica amarelo, né? Fica ictérico. Isso é chamado de icterícia. O câncer de pâncreas ele é difícil de diagnóstico porque quando ele vem gerar esta icterícia, via de regra, o câncer já está avançado. Por isso que ele é um pouco mais difícil de alcançarmos a cura em relação a outros tipos de câncer. Mas a gente consegue em alguns casos. Felizmente, recentemente agora, eu operei uma senhora com 65 anos de idade, com câncer de cabeça de pâncreas, e nessa topografia aí, a gente tem que realizar a maior cirurgia do aparelho digestivo para conseguir retirar esse tumor. A gente tira uma parte do estômago, a cabeça do pâncreas, a vesícula biliar e uma parte do intestino. É a cirurgia chamada cirurgia de Whipple, ou gastro-duodeno-pancreatectomia. É uma cirurgia que eu faço muito. Esta paciente, eu fico muito feliz quando eu consigo fazer a cirurgia e quando eu antevejo uma grande chance de cura. Nesta paciente conseguimos tirar todo o câncer, ela não tem metástase em canto nenhum, então ela tem uma grande chance de cura. No entanto, estes pacientes que, quando vêm apresentar sintomas, o câncer de pâncreas, por ter um alto potencial biológico, uma multiplicação celular muito agressiva, muitas vezes quando a gente chega lá na cirurgia, a gente já vê que tem implantes em outros órgãos, em outros locais, metástase para outros órgãos, e a gente não consegue realizar a cirurgia. Ou às vezes, mesmo retirando o tumor, pequenas células ficam circulando ali, que vão se impregnar em outros locais do corpo, gerando assim o surgimento, a recidiva da doença. Então, o câncer de pâncreas, infelizmente, é um câncer muito agressivo, mas felizmente é um câncer pouco incidente. Perfaz mais ou menos 2% aqui dos casos de pâncreas no Brasil. Por isso que a qualquer sintoma de doença pancreática, dor no abdômen, dor no dorso, amarelão nos olhos, procurar de pronto um especialista, um cirurgião aparelho digestivo, um cirurgião oncológico, para que possam ser tomadas medidas em âmbito precoce, para que possamos já indicar o tratamento, para que a gente consiga chegar na cura ou o mais próximo dela. Doutor, eu tenho certeza que o impacto deve ser grande quando sai o diagnóstico e o senhor, por exemplo, diz está com câncer, né, de pâncreas ou no pâncreas. Hoje, com a evolução dos medicamentos, dos tratamentos, existem muitos casos que poderá se evitar uma cirurgia. Como é que o senhor está vendo a amplitude aí? Eu sei que vivemos num mundo globalizado. O senhor, com todos os cursos, os treinamentos, as capacitações, as certificações, o senhor conhece plenamente o que está acontecendo no mundo. E aí, doutor? O câncer como um todo, né? Quando o paciente recebe essa notícia, estou com câncer, parece que abre-se um buraco no chão, o mundo cai na cabeça desses pacientes. Eu sei disso e posso falar categoricamente, porque eu tive um caso na família que foi a minha mãe, cerca de 3 anos atrás, eu perdi a minha mãe com um câncer de intestino da minha área. Dificilmente eu passo uma semana sem operar um câncer de intestino. Então, eu, até devido à minha história, Marcelo médico, antes da minha mãe falecer por câncer, e Marcelo médico após o falecimento da minha mãe por câncer. Eu tenho certeza que hoje eu sou muito mais empático, hoje eu consigo sentir o sofrimento daquela pessoa, porque eu sei o que é padecer por um câncer. Quando você tem uma mãe, um parente, um ente tão querido, e o laço materno é muito forte na maioria, quase a totalidade das pessoas. E quando você vê essa pessoa na sua mão, que não tem muito o que fazer, no diagnóstico do câncer da minha mãe, ela tem metástase por fígado e ambos os pulmões. Então eu sabia que não tinha cura mais. Então eu sei hoje o que é padecer, o que é sofrer por isso. Então eu diria hoje que eu sou um médico muito mais empático, sinto muito mais a dor desses pacientes. O câncer hoje, felizmente, a gente tem um armamento propedêutico muito grande. O quanto que conseguimos avançar em determinados cânceres foi muito bom. Muitos cânceres a gente consegue tratar como, por exemplo, um câncer papilífero de tireoide, né? Não é ainda nem a minha área, da cirurgia de cabeça e pescoço.
Na grande maioria dos casos a gente consegue a cura. Câncer de pâncreas, apesar de todo o armamento propedêutico tecnológico, pouco se mudou em relação à sobrevida e taxa de cura. Mudou, cresceu, mas pouco. No entanto, graças a Deus, com o armamento tecnológico, com a inteligência artificial, com as novas drogas que estão sendo fabricadas, estão sendo descobertas, e aí vem a imunoterapia, a gente está conseguindo hoje individualizar as células. Porque hoje, olha só, câncer na cabeça do pâncreas, câncer no corpo do pâncreas. Isso é muito genérico do ponto de vista da doença. A gente quer saber que tipo de célula está ocasionando aquele tumor naquela localidade. E este tipo de célula tem um comportamento diferente do que uma outra célula em uma outra localidade. Então, cada vez mais estão se produzindo, descobrindo remédios imunoterápicos, anticorpos, remédios quimioterápicos que vão tratar aquele tipo específico de célula. E nestes casos, a gente está cada vez mais individualizando o tratamento. E nestes casos, a gente tem mostrado em alguns estudos fase 2 ainda, que estamos tendo muitos sucessos desse ponto de vista de individualizar e chegar à cura para aquele grupo de pacientes. Estamos muito longe, pessoal, de conseguir a cura do câncer. Até porque, quando vocês escutam falar, não caiam nessa. Ah, vai vir agora o remédio sobre a cura do câncer, a vacina do câncer. O câncer não é uma doença só, o câncer já é um termo genérico hoje que expressa um desenvolvimento de células que não estão sob o nosso controle, que pode dar metástase para vários locais do corpo. Temos muitos tipos de células que podem fazer isso. Muitos tipos de câncer. Cânceres que formam massas, como o tumor de cabeça de pâncreas. Cânceres que não formam massas palpáveis, como as leucemias. Então, falar em câncer hoje é um termo muito genérico. Não tem como um remédio só tratar um câncer. Então, dizer que foi descoberta a cura do câncer por esse remédio, isso é muito improvável. Cada vez mais estamos individualizando os pacientes, individualizando o tipo celular, podendo tratar aquele fato, aquela doença específica, aquele paciente específico, e aí sim estamos conseguindo aumentar a cura nesse determinado grupo de pacientes. Ainda é muito cedo para a gente dizer isso, mas está se avançando para isso. Isso é importante. Na próxima tela, agora, vamos falar ainda no setor da oncologia. Doutor, sempre aqui, eu acho que é uma norma no podcast Mais Vida, aqui na plataforma Dr. Play, a gente tem que pensar nas pessoas mais carentes, nas de menor poder aquisitivo e pensamos também no SUS. Qual a visão do senhor para esses casos? Nós estamos bem aparelhados para a detecção, para o tratamento. Como é que o senhor vê, já que essa população, infelizmente, é a maioria que não tem condição e que precisa recorrer aos serviços públicos de saúde? E aí, doutor? Eu acho que temos dois desafios nesse grupo específico de pacientes. Não apenas o acesso à saúde, mas o acesso à informação. Daí a grande necessidade de programas como esse aqui, que leva a informação para esses pacientes. Porque antes do paciente procurar ajuda médica, tendo ou não tendo na sua região, ele tem que ter um motivo para procurar ajuda médica. E o que o motiva a procurar ajuda médica? Ou uma educação familiar, escolar, de rastreamento, de prevenção para aquela doença, ou algum sintoma que ele esteja sentindo. Então, essa informação primeiro tem que chegar na cabeça desse indivíduo, que é importante, a partir daquela faixa etária, ele procurar aquele ou aquela especialista para fazer os exames de rastreamento para aquele ou para aquele outro tumor. Essa informação tem que chegar. Muitas pessoas nem sabem que isso é necessário, principalmente as pessoas com baixo nível escolar. Após o paciente sentir algum desconforto, por exemplo, essa tela aqui está mostrando o intestino grosso. A terceira principal causa de câncer aqui no Brasil são os cânceres coloretal, de reto, intestino grosso. Então, vamos falar de câncer coloretal porque está nessa tela aqui. Sintomas do câncer coloretal: sangramento nas fezes, perda de peso, prisão de ventre. Então, são sintomas de alarme. Não é todo sangramento nas fezes que é câncer. Pode ser uma doença hemorroidária, pode ser pequenas lacerações no canal anal, oriunda da passagem de fezes ressecadas que geram dor. Mas sangramento nas fezes nunca pode ser passado desapercebido. Não podemos minorar, não podemos, relevar, relativizar esse sinal. Sangramento nas fezes pode não ser doença grave, mas pode ser um câncer. Então, a partir desse momento que o paciente tem esse sintoma, tem essa informação com ele, eu vou procurar assistência médica.
Aqui em João Pessoa, nossa capital, conseguimos fazer muita coisa. Existem vários hospitais a nível de SUS agora, não estou nem falando de medicina privada, a nível de SUS, Hospital Napoleão Laureano, Hospital Universitário, entre outros hospitais. Eu diria que aqui em João Pessoa, nós conseguimos fazer um bom tratamento para um câncer, uma boa prevenção, conseguimos ofertar com todas as dificuldades que temos no serviço público de saúde, mas eu acho que a gente consegue ofertar com uma certa qualidade essa cirurgia para esses pacientes. Às vezes não conseguimos fazer a cirurgia laparoscópica, robótica para todos os casos, como conseguimos fazer para quase a totalidade dos casos na medicina privada, mas como conseguimos fazer a cirurgia a céu aberto, que vai levar a mesma taxa de cura. Então eu acho que a nível de SUS, nos grandes centros, conseguimos. Mas o que me preocupa é aquelas cidades muito pequenas, aquelas aldeias pequenas, aquelas cidades que muitas vezes não tem nenhum tipo de escola. Certamente a gente não temos nem dados epidemiológicos desses locais. Então certamente nestes povoados aí, a gente tem uma carência muito grande de informação e de saúde, infelizmente. Existem vários Brasis dentro do Brasil. Existem várias medicinas, né? Níveis de medicinas diferentes por conta do acesso. Então a minha preocupação nesse pessoal de mais baixa renda, nessas cidades muito pequenas, a gente tem pouco acesso realmente, tanto à informação como ao tratamento. Doutor Marcelo Rick, o renomado, eu posso dizer, cirurgião do aparelho digestivo. Ainda nesse contexto, doutor, eu lendo uma matéria ontem de destaque aí, que no Brasil, em um ano, cerca de 47 mil pessoas morreram justamente pelo uso dos alimentos ultraprocessados. Isso. E eu sei que está nesse contexto do câncer de intestino, por exemplo. Preocupante, né, doutor? Demais. Alimentos processados, ultraprocessados, são alimentos que, teoricamente, pelo menos é o que a gente sabe, eles geram uma certa inflamação na mucosa intestinal. A inflamação crônica, ela pode gerar, digamos assim, para facilitar o entendimento, a fabricação de alguns veneninhos, entre aspas, que a gente chama de citocinas, alguns fatores inflamatórios. E esses fatores inflamatórios, eles fazem com que um grupo específico de células possa se multiplicar mais rapidamente do que outros. E às vezes essa multiplicação celular está fora do controle do DNA. E isso pode gerar o surgimento de muitos tipos de câncer. Nitratos, alguns tipos de remédios, carne vermelha em excesso. Tudo isso pode gerar uma inflamação crônica no indivíduo, que é fator de risco para o surgimento do câncer. Já fazendo um gancho aqui com a obesidade é um status quo que o nosso corpo está inflamado. O paciente obeso é um paciente mais inflamado do que uma pessoa não obesa. Por isso que a obesidade é fator de risco para vários tipos de câncer. Câncer de intestino, câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de ovário. Por quê? Porque o status inflamatório gera o surgimento, a fabricação dessas enzimas que geram essa multiplicação celular que pode vir a surgir um câncer. Então, uma alimentação mais regrada, balanceada, sem tanta exposição a esses alimentos processados, ultraprocessados, poder, se a pessoa tem condição de se alimentar com uma dieta mais orgânica, mais natural possível, atividade física, manter o peso adequado, ou seja, mantenha o seu corpo numa homeostase, mantenha o seu corpo no peso adequado, tenha uma ingestão de alimentos mais adequados, sem alimentos tão processados, tão cheios de produtos químicos, certamente isso não impedirá não, mas eu diria diminuirá a incidência do câncer. Na próxima tela, doutor, eu fiz questão de ressaltarmos ainda mais o emagrecimento oriundo da cirurgia bariátrica. Qual o índice? Eu sei que isso é muito variável nas estatísticas, doutor, mas qual o índice das pessoas que mesmo após uma cirurgia bariátrica voltam ao peso anterior ou até ganham mais peso do que o que tinham? E aí, doutor? Os artigos mais otimistas, eles dividem assim. 25% dos pacientes que submetem a cirurgia bariátrica emagrecem, continuam magros, a despeito de retornar no consultório do cirurgião, desaparece do consultório, encontramos esses pacientes 10 anos depois estão magros. Isso não é o certo. São pacientes que têm uma genética melhor. Então, esses pacientes, a cirurgia bariátrica caiu como uma luva. Mais ou menos aí, 65% dos pacientes, seria o grosso, né? Eles continuam magros, emagrecem, mas tem que voltar pelo menos uma vez ao ano ao consultório do cirurgião para a gente corrigir um defeitozinho aqui, um problema de vitamínico ali, orientar uma atividade, uma reeducação alimentar de uma forma mais adequada. 10% dos pacientes são aqueles que operam, emagrecem ou nem emagrecem e retornam ao peso original. Voltam a engordar. Outros artigos falam que não são 10%, são 30%. Então vamos ficar aí entre 10% a 30% dos pacientes que retornam o ganho ponderal,
que não perdem o peso adequado, ou até perdem e voltam. Mas eu diria, voltando lá no começo da entrevista, os princípios da cirurgia segura, os princípios de seguir um belo pré-operatório, conversar com o paciente, sentir o que aquele paciente quer com a cirurgia bariátrica. Primeira pergunta que eu faço quando o paciente senta na minha frente, está obeso e quer fazer a cirurgia bariátrica, eu pergunto, quando eu te exponho esse binômio aqui, bariátrica, cirurgia metabólica, passa na sua cabeça mais estética ou mais saúde? Naqueles pacientes que respondem, doutor, mais saúde, eu estou procurando a cirurgia por mais saúde, esse já, ele está 2, 3 ou 4, 5 passos na frente daquele outro paciente que fala estética. Porque a cirurgia bariátrica nunca foi uma cirurgia para estética. A estética é uma feliz consequência, mas nunca foi finalidade. O indivíduo emagrece, fica mais saudável, obviamente fica mais bonito, mas nunca foi finalidade. Então a gente tem que desconstruir este raciocínio do paciente. A gente tem que colocar na cabeça dele que a cirurgia bariátrica ela faz, digamos, a grosso modo, 70% do trabalho, que a cirurgia bariátrica é um sistema impulsionador para o emagrecimento, que a cirurgia bariátrica, ela em si, por isso que ela é chamada de cirurgia metabólica, ela vai mexer com o seu metabolismo, ela vai elevar o seu metabolismo, deixar o seu metabolismo não igual, mas muito parecido com o do magro e te ajudar desta forma ao emagrecimento. Ou seja, é uma ferramenta muito útil, muito poderosa para o emagrecimento. Mas se o paciente não fizer a sua parte, ele vai voltar a engordar. E o que é a sua parte? Reeducação alimentar e atividade física. Basicamente isso. Se o paciente fizer uma boa reeducação alimentar, eu falo para o paciente, não é para mim, nem para ele, nem para ninguém, é para todo mundo. Atividade física não é para mim, nem para ele, nem para ninguém, é para todo mundo que vive sobre a face da Terra. Então, se o paciente tiver isso em mente, que a cirurgia bariátrica é um impulsionador para o seu emagrecimento, mas ela tem os seus limites, que ele tem que fazer a sua parte, esses pacientes eu diria assim que é quase 100% de certeza de ele ficar magro por resto da vida. 100% em medicina é um número muito forte, a gente não consegue, mas basicamente a gente consegue na grande totalidade dos pacientes, ou na grande maioria dos pacientes. Se esses pacientes cumprirem as recomendações pré e pós-operatórias, eles vão seguir magros para o resto da vida. Então, ou seja, a cirurgia bariátrica, ela faz a sua parte, mas o paciente tem que fazer a dele. Doutor Marcelo, são informações relevantes, é uma experiência grandiosa, como havíamos dito, e o senhor frisou também numa síntese curricular no início do nosso programa. E vem uma pergunta muito particular, fruto das minhas pesquisas, doutor. No caso do procedimento bypass, né, que, vamos dizer, o trato intestinal ali, houve toda uma mudança. Aquela outra parte, vamos chamar assim, de inativa. Existem estudos que, com o tempo, algumas pessoas passam a ter câncer ou outras situações naquela parte que está dentro do corpo ainda, mas que perdeu a sua, vamos dizer, real finalidade. O senhor acha que isso tem um fundamento, isso é motivo de preocupação para os bariátricos? E aí, doutor? Não, eu acho que não é motivo de preocupação. Se tem ou não fundamentos, não estamos ainda com a resposta. Os artigos falam que sim, pouquíssimos artigos falam assim. Os artigos falam que sim do ponto de vista de não ter relação com câncer. Pouquíssimos artigos falam que não, que pode ter relação com câncer. Não temos a resposta para isso. Se eu pudesse dar um pitaco, eu diria que influi muito pouco no surgimento do câncer. Eu acho que o câncer é uma doença multifatorial de forte cunho genético, que não é só, tá certo, um órgão que não está passando o alimento, que está inativo, que vai fazer com que ele surja o câncer. Eu acho que cada vez mais a gente tem que individualizar. Por exemplo, num paciente que tenha um histórico familiar positivo de câncer de estômago na família, não devemos indicar o bypass. Por quê? Porque aquela parte do estômago que está exclusa do trânsito, a gente vai perder um grande exame, que é a endoscopia digestiva alta, que eu diria que a endoscopia digestiva alta é como que um hemograma para o cirurgião digestivo. Nós indicamos muito esse exame. Então a gente perde a vigilância endoscópica daquela parte do estômago que está exclusa. E a endoscopia, ela é que nos dá o diagnóstico precoce, faz biópsia. Não é que a gente não vai conseguir dar o diagnóstico, mas vai dificultar mais esse diagnóstico. Então, esta parte do intestino que está exclusa, ela não está sem função, porque lá na frente ela vai se unir com a parte do intestino que está trazendo o alimento. E essa parte do intestino que está exclusa, ela continua fabricando o suco entérico, continua fabricando as suas enzimas, que lá na frente vai se encontrar
com a parte do estômago que está trazendo o alimento e vai ajudar no processo digestivo. Ela apenas não está participando da absorção de alimentos, mas está participando na produção de sucos entéricos, levando a bile, levando o suco do pâncreas, o suco do pâncreas e a bile é de extrema importância para a digestão. E o suco do pâncreas e a bile, ela caminha por essa parte exclusa no bypass, estou me referindo à técnica do bypass. Ela caminha por essa parte exclusa até chegar na outra parte do intestino que está trazendo a comida, e quando há a mistura do suco biliopancreático com a comida, é que a gente pode dizer assim que tem a digestão propriamente dita. Então, apesar do intestino estar excluso, ele não está sem função. Ele está fabricando suas enzimas, está levando o suco pancreático, está levando o suco biliar para se encontrar com o alimento na frente. Eu diria que não é fator de preocupação para os pacientes. Por que eu diria? Porque o impacto benéfico que a cirurgia bariátrica impõe por conta do emagrecimento é muito grande, pessoal. Pra você tem ideia, a partir de 5 anos, a gente, pós-cirurgia bariátrica, os pacientes que emagrecem, a gente já tem 89% de ganho de vida de 5 anos. 89% dos pacientes que são submetidos à cirurgia bariátrica, eles já têm um ganho de vida no mínimo 5 anos após 5 anos da cirurgia. Ou seja, um impacto não apenas na qualidade de vida, como anos de vida. Tinha alguns artigos mais pessimistas que falavam que o paciente obeso ele tem uma chance de viver em torno de 10 anos a menos do que os pacientes não obesos. Eu acho que a gente não sabe se o número é esse, mas eu creio que é mais ou menos esse. Por quê? Porque a obesidade ela é fator de risco para várias e várias outras doenças. Câncer, diabetes, pressão alta, gordura no fígado, dislipidemia, que é o colesterol e triglicéridos altos. E essas doenças predispõem a outras doenças. Então, estas comorbidades, além de diminuir a qualidade de vida, diminui a expectativa de vida. Então, às vezes a gente está se preocupando, será que essa parte exclusa aqui pode surgir um câncer? A gente está se preocupando com respostas que ainda não temos, que a ciência ainda está longe de descobrir, mas já temos outras respostas que a obesidade ela é fator de risco para várias e várias outras doenças, que diminui não apenas qualidade de vida, mas como em anos de vida. E o que interessa no final, isso é anos de vida. Então, eu diria que não se deve preocupar, eu diria que a cirurgia bariátrica ela é um grande, tá certo? Estimulador, um grande tratamento para o emagrecimento, que vai gerar qualidade e ganhos de vida. Então, eu diria que não tem motivo para se preocupar. Foi muito importante esse esclarecimento, lógico, estamos respaldados aqui na pesquisa e com um grande médico, doutor Marcelo Rick. Doutor, na sequência agora, vamos falar um pouco das dores das vidas, e essa dor aqui pode ser terrível, né? Eu sei que o senhor é um grande especialista também aí no caso da prevenção, da cirurgia, da cura desse aspecto. As chamadas pedras na vesícula biliar. E aí, doutor? Isso. Os cálculos, né? As pedras na vesícula biliar. É uma doença que a gente chama de colecistopatia calculosa ou colelitise. A vesícula biliar, esse saquinho verde aqui, que está embaixo desse órgão vermelho, que é o fígado aqui. A vesícula biliar serve para quê? Ela serve para armazenar um líquido, que é chamado bile, que é produzido no fígado. Esse líquido tem mais ou menos, o fígado produz mais ou menos 700 ml de bile. E essa bile, ela vai ser armazenada na vesícula. Não cabe 700 ml de bile na vesícula. O que é que a vesícula faz? Ela concentra a bile, ela absorve água. Mas a bile é formada por vários solutos, colesterol, bicarbonato, sódio, potássio, cálcio, sais biliares, vários solutos. Então, nas pessoas que formam cálculo na vesícula, grosseiramente falando, é assim, ó. Por que formam cálculo na vesícula? É como se eu pegasse um copo de suco de laranja e fosse começando a colocar açúcar e vou mexendo o suco. Se eu colocar muito açúcar, quando o suco parar de mexer, aquele açúcar que não se solubilizou, que não se dissolveu no suco, ele vai precipitar. Fica aquele açuquinho lá no fundo do copo, não é isso? A mesma coisa acontece aqui na vesícula. Aquela bile que está muito saturada, cheia de elementos, colesterol, bicarbonato, sódio, potássio, cálcio, sais biliares, quando ela fica parada na vesícula, a vesícula ainda absorve água, concentra mais ainda. Então aquele elemento que está na quantidade muito alta, acima da capacidade desse elemento se dissolver-se na bile, esse elemento vai precipitar e formar uma areiazinha. Essa areia tem nome técnico, chamado areia biliar, lama biliar, barro biliar. Na maioria das vezes, esse elemento que está em excesso é o colesterol. Não tem muito a ver com o colesterol do sangue, não. Esse colesterol que a gente dosa no laboratório é o colesterol da bile. E esses cálculos são cálculos de colesterol, são pedras de colesterol.
A maioria dos cálculos da vesícula são cálculos de colesterol. É uma doença muito comum. Eu diria que dificilmente eu passo uma tarde no meu consultório sem atender um paciente com cálculo na vesícula. Dificilmente. Todo cálculo, ele deve ser operado. Vamos lá, o cálculo na vesícula, como o Fábio falou, pode gerar as dores abdominais. O principal sintoma do cálculo na vesícula é a dor aqui embaixo da costela do lado direito, essa última costela aqui, ó. Principalmente quando o paciente se alimenta de uma ingestão de alimentos gordurosos. Porque quando o alimento chega no intestino, é necessário que a bile jogue, que a vesícula jogue a bile lá para o intestino para ajudar nesta digestão. Se essa vesícula está com cálculo, nessa contração aqui pode gerar dor. É a cólica biliar. Por isso que esses pacientes que sentem dor abdominal pós-alimentar, é bom procurar um especialista, porque realizar um ultrassom, por exemplo, pode detectar cálculos na vesícula biliar nesses pacientes. Então, cálculos na vesícula biliar podem gerar sintomas desconfortáveis, como a dor. Mas se fosse só isso, era bom. O problema é que esses cálculos, eles também podem inflamar a vesícula. A gente chama isso de colecistite aguda. 95% das inflamações da vesícula são originadas por cálculos na vesícula biliar. Esses cálculos, o leigo pensa que é o contrário, né? Estou quebrando aqui paradigmas. Doutor, tem um cálculo na vesícula, mas é bem pequenininho. Esse que é o pior. Porque o cálculo na vesícula pequeno, ele pode sair da vesícula e obstruir o pâncreas e gerar pancreatite aguda. Ele pode obstruir a desembocadura da bile no intestino. E a bile, quando não desemboca no intestino, ela fica represada no fígado. E aí pode gerar a colangite, que é a infecção do fígado. O cálculo pequeno é o pior, é o maior vilão. Às vezes o paciente chega achando que é bom ter aquele cálculozinho pequeno. Cálculos pequenos são aqueles cálculos menores que 7 milímetros. Esse é o mais perigoso, porque esse pode gerar toda essa sintomatologia. O cálculo grande, o grandão, acima de 3 centímetros, ele favorece, ele acelera a chance do desenvolvimento de câncer na vesícula biliar. Então, o cálculo, pessoal, ele só gera dor de cabeça. Felizmente, com o advento da laparoscopia, a gente consegue tratar. A gente não, outra dúvida muito frequente, doutor, então o senhor vai abrir a vesícula, tirar o cálculo, fechar a vesícula? Não, a gente não faz isso. Se a gente fizer isso, além de ser um erro médico, com 3, 4, 5 semanas após, a sua vesícula está cheia de cálculo novamente. A gente tira a vesícula como um todo. O fígado vai assumir a função da vesícula, não vai ter prejuízo para o paciente. Uma cirurgia de 15, 20 minutos, o paciente interna no dia, opera no mesmo dia que interna, e vai de alta, às vezes até no mesmo dia, no máximo no dia seguinte. Então, como a cirurgia hoje, ela é muito factível. Com o advento da cirurgia laparoscópica, que não consegue operar com pequenos furinhos no abdômen, basicamente não tem dano estético, não tem dor, nos pacientes que descobrem um cálculo na vesícula, é melhor operar. Por quê? Vai prevenir tanto essa sintomatologia dolorosa, como pancreatite aguda, colangite, câncer. Então, como é uma cirurgia altamente factível, uma cirurgia muito confortável do ponto de vista estético de dor, praticamente o paciente não tem mudanças estéticas, nem tem dor. Então, basicamente hoje, quase todos os pacientes que apresentam cálculo na vesícula, a gente indica a cirurgia para retirada da vesícula. Doutor Marcelo, por que tantos bariátricos, ou seja, após a bariátrica, algum tempo, passam a ter problemas na vesícula? Isso. O paciente bariátrico, isso não é um presente só para os bariátricos, né? Brincadeira, né? Tanto engordar rápido como emagrecer rápido, ele pode gerar alterações no metabolismo do colesterol. E o colesterol, se eu emagreço muito rápido, eu vou queimar a gordura, vou queimar tecido adiposo, queimar células gordurosas. Neste começo eu vou ter essas células, tecido adiposo, que está sendo derretido, entre aspas, está jogando esse colesterol para onde? Para a corrente sanguínea. O colesterol vai ser captado aonde? No fígado. O fígado desse colesterol vai ser excretado através da bile para o intestino. Então esse aporte muito grande de colesterol oriundo do emagrecimento, esse derretimento, não é um nome técnico, né, do tecido gorduroso, ele vai fazer com que essa bile fique muito supersaturada de colesterol. E essa bile muito supersaturada de colesterol vai alterar na solubilização da bile. Esses colesteróis vão aumentar, tá certo? A sua taxa, a sua quantidade na bile, dificultando assim a solubilização desse elemento, com isso favorecendo o surgimento de cálculos na vesícula. Então, não é só porque o paciente fez a bariátrica em si, é porque ele emagreceu muito rápido. Então, qualquer doença em que o paciente, qualquer tratamento, qualquer motivo, qualquer fator que gere emagrecimento muito rápido, é fator de risco para o surgimento de cálculos na vesícula. O engordar também. Quando o paciente está engordando,
seja por um excesso de ingestão de alimentos hipercalóricos, ele está jogando na corrente sanguínea grande quantidade de colesterol também, que vai ser absorvido no fígado também. Então, tanto engordar rápido como emagrecer rápido é fator de risco para cálculo na vesícula. Mas a gente opera e resolve o problema sem nenhum estresse. Doutor, e nesse final agora, vai aparecer a próxima tela, a gente sempre reserva também para falarmos do futuro. Aí vem aqui a evolução das cirurgias no aparelho digestivo. Doutor, é inevitável eu pensar no robô. Eu sei que o senhor tem toda a habilitação para as cirurgias robóticas. Teremos o nosso robô aqui na Paraíba no próximo ano, 2023. Qual a opinião, qual a visão do senhor? Eu acho que o robô ele veio para ficar. O robô não é o futuro, é o presente. Eu acho que é inevitável isso. Dizer que o robô vai chegar o ano que vem, eu não posso afirmar, porque o robô ele advém a primeira mão, da iniciativa privada. Como o robô ele ainda é muito caro, então, com certeza, não é tão fácil adquirir um robô. No entanto, com a quebra das patentes dos primeiros robôs que foram lançados, hoje esses robôs estão cada vez mais ficando mais baratos e cada vez mais ficando mais acessível. O robô, ele é muito bom, pessoal. Ele consegue fazer mais movimentos que a articulação humana consegue fazer. O robô, conseguimos operar com o robô com a definição de alta qualidade, telas 4K, visão tridimensional. O robô, ele não apenas favorece o paciente, como ele favorece o cirurgião. Porque o cirurgião, ele opera sentado, numa poltrona confortável, coloca a sua cabeça, tá certo, num console muito confortável. Então, digamos, aquele cirurgião com 80 anos, que ele não teria aquele pique, aquela energia para ficar muito tempo em pé, operando uma cirurgia aberta ou laparoscópica, mas esse cirurgião consegue operar uma cirurgia robótica. Então, ou seja, o robô ele também veio para gerar uma sobrevida da carreira do cirurgião. A definição, a quantidade de movimentos que o robô consegue realizar é muito maior do que a própria articulação humana. O que é que impede um pouco a implantação do robô? Primeiro é o custo. E segundo, tá certo? Se eu tenho um custo elevado, justifica hoje eu fazer, por exemplo, uma cirurgia de colestectomia por via robótica? Não tem justificativa. Porque se você comparar uma cirurgia laparoscópica, tá certo? Robótica, uma colestectomia laparoscópica e uma colestectomia robótica, pensando aqui, eu nem sei se tem estudos comparados, eu acho que nem existem estudos comparados para isso. Eu acho que você dá um tiro de canhão para matar um mosquito. Então, como a gente não vive a gente não vive da exceção, a gente vive da regra, então as cirurgias, a grosso modo, a cirurgia laparoscópica, a gente consegue muito realizá-las com uma grande perfeição através da laparoscopia. Por que implementar um robô, que é muito mais caro? Daí, com a diminuição do custo, a diminuição do preço, essas plataformas robóticas estão ficando cada vez mais acessíveis. E cada vez mais, essas cirurgias de menor porte, de menor complexidade, que eram mais indicadas para fazer por robô, estão começando a ser indicadas por via robótica. Então eu acho que isso vai favorecendo cada vez mais a implantação do robô em vários e vários outros centros. Então eu acho que em breve teremos nosso robô aqui em João Pessoa. Eu acho que isso é uma realidade que não teremos como fugir. Dizer que você vai chegar o ano que vem, eu não tenho como ter essa resposta, mas eu torço que sim, eu torço que chegue o robô. O robô, ele, como eu te falei, ele melhora muito, não apenas a qualidade do procedimento, mas ele gera um conforto muito grande para aquele cirurgião. No entanto, pessoal, não precisa ficar com essa paranoia. A cirurgia laparoscópica é muitíssimo boa. Por exemplo, a gente pega assim, vamos dizer, nem da minha área, um comparativo. Cirurgia de retirada da próstata por laparoscopia, cirurgia de retirada da próstata por robótica, cirurgia de retirada da próstata por via aberta para tratamento do câncer de pâncreas. Vários artigos mostram que a chance de cura é a mesma. Mas a robótica vai gerar um refinamento melhor da cirurgia. Vai gerar uma estética melhor, menos dor do que comparado com a aberta. Comparar laparoscópio com robô nestes casos, em pequenos casos vai gerar menos lesões. Pequenos casos vai gerar menos impotência, que é uma das complicações da prostatectomia. Então o robô ele veio para esse refinamento. Mas as cirurgias corriqueiras, hoje, pelo custo, pelo preço do robô, eu diria que seria matar um mosquito com bala de canhão. Mas, com a diminuição do custo, com essas plataformas cada vez ficando mais acessíveis, a gente vai conseguir indicar cada vez mais a cirurgia robótica para cirurgias não tão complexas assim. E nessa projeção de futuro, quase aqui no final
do nosso podcast Mais Vida. Vou até avisar nosso público que a esposa do Dr. Marcelo, a grande psiquiatra, a doutora Gabriela Rick, ela estará aqui no podcast Mais Vida do dia 5 de dezembro. Eu acho muito importante porque conheço o trabalho excepcional e será outro momento necessário que a informação fará uma grande diferença, não é isso, doutor? Com certeza, Gabriela, nós somos marido e esposa, trabalhando juntos, temos uma clínica lá no Ecobusiness, ela que faz todas as minhas avaliações pré e pós-bariátrica, ela que faz toda a avaliação dos meus pacientes, não apenas de bariátrica, como pacientes oncológicos que necessitam de suporte psiquiátrico, ela que faz. Está agora encampando uma ideia muito, muito original, que seria a saúde da mulher, no ponto de vista psiquiátrico. A saúde, tá certo? A saúde da mulher, tá certo? Na gravidez. Então ela está implantando isso aqui, seria uma pioneira aqui no estado. Se Deus quiser, vai dar muito certo. Eu reservo também esse momento final, e isso é motivo, vamos dizer, de muita alegria, que eu já sabia, obviamente, há muito tempo, da versatilidade, da grande dinâmica, do conhecimento do Dr. Marcelo em salvar vidas, dentro da sua grande especialidade. E quando foi apresentado todo esse projeto aqui da Dr. Play, do Mais Vida, do podcast Mais Vida, automaticamente o doutor disse: queremos participar. Isso. Portanto, é importante comunicar que se começa nesse momento toda uma história com a Clínica Rick e, obviamente, com o doutor Marcelo, com a doutora Gabriela, com todos que compõem a Clínica Rick, que passam a ter, além o patrocínio do programa aqui, do podcast Mais Vida, também estão enquadrados na essência, no projeto Nós Salvamos Vidas. Portanto, eu reservei, doutor, esse momento que eu julgo de máxima importância também para entregar, aqui está, e o Alan vai registrar tudo aí, essa aqui é a placa, vamos dizer assim, o selo, a certificação do projeto Nós Salvamos Vidas, que contempla 4 aplicativos, aonde através dos mecanismos de denúncia você pode fazer, obviamente, denúncias de crimes cometidos contra as mulheres, contra os animais, crianças e adolescentes e até os crimes ambientais. Vou até ser mais amplo, que além dos aplicativos, já há quase 4 anos atuando, uma informação bem preciosa e que a Clínica Rick, através do Dr. Marcelo, doutora Gabriela, passam a fazer parte com muita honra desse projeto, é que nesse mês de novembro, doutor, pelo site nós-salvamos-vidas.com.br ou pelo Instagram Nós Salvamos Vidas, vai se poder também fazer denúncias. Ou seja, a gente continua, obviamente, com os aplicativos e também vamos ampliar as plataformas de denúncias na palma da mão. Portanto, aqui eu entrego a placa ao senhor e com muito orgulho eu digo aquilo que já é de praxe na vida do senhor. O senhor salva vidas a todo momento. Muito obrigado, doutor. Aqui a placa do projeto. Linda placa, né? Eu que agradeço. Para mim é uma honra poder participar de um projeto tão inovador na pessoa do Fábio César, que é uma vanguarda. Não falo isso da boca para fora, não falo isso porque estou na frente dele, falo isso porque eu tenho certeza, ele está na vanguarda. Ou seja, projetos tão interessantes, tão relevantes para salvar vidas, pessoal. Eu acho que um dos grandes legados da nossa vida é ajudar outras vidas. Eu acho que qualquer empreendedor, qualquer pessoa que deseja sonhar, galgar níveis cada vez maiores, tem que incluir nessa sua pauta, tem que incluir nesse seu projeto de vida, ajudar outras pessoas. Eu acho que a gente só tem uma legitimidade no nosso sucesso, uma legitimidade na nossa vida, quando a nossa vida ela serve
para salvar outras vidas, ajudar outras vidas, levar o bem para outras vidas, levar Jesus Cristo para outras vidas. E esse projeto aqui, eu tenho certeza que está fazendo isso. Parabéns, Deus abençoe, que esse seu projeto ele cresça muito mais, que eu tenho certeza que vai crescer. Doutor Marcelo, muito obrigado. Estamos encerrando mais esse podcast Mais Vida aqui pela plataforma Dr. Play, reforçando, fiquem ligados, muitas novidades virão a título agora dessa união entre a Dr. Play, o podcast Mais Vida e a Clínica RIC. Não é isso, doutor? Com certeza. Que parceria honrosa. Para mim é um prazer e uma alegria fazer parte desse projeto. Doutor, eu queria, aproveitando para encerrarmos, que o senhor falasse, obviamente, das redes sociais, do site. Eu sei que sempre muito atualizado, conectado, informando, e seria muito importante nesse momento. Tá, eu tenho meu site, www.marceloric.com.br. Através do meu site você tem acesso ao meu currículo, tem acesso à minha pessoa, tem acesso à marcação de consultas. Lá tem tudo, o endereço, secretários, telefone de secretárias. No link do meu, na bio do meu Instagram @Dr. Marcelo Rick, você consegue também ter acesso à minha clínica, à minha secretária, marcação de consulta, consegue ver um histórico da nossa clínica, consegue ver fotos da nossa clínica. Através também da minha página, do Dr. Marcelo Rick, no Facebook, você também tem acesso aos mesmos conteúdos. Eu também tenho, tá certo, no Google Meu Negócio, você coloca lá Dr. Marcelo Rick no Google, vai aparecer também endereço, fotos da clínica, horário de atendimento. Todos eles são linkados com o nosso time de secretárias para uma possível marcação de consultas. Ou seja, hoje eu diria que a informação está um braço do conhecimento. Ou seja, a gente tem um celular, qualquer celular que tenha acesso à internet, a gente tem acesso a todo esse conhecimento, tem acesso à minha clínica, tem acesso a mim diretamente. É nesse cenário lindo, com todas essas informações e agradecendo imensamente, que nós estamos encerrando mais uma edição aqui do podcast Mais Vida pela plataforma transformadora Dr. Play. Muito obrigado e aguardem as próximas edições, sempre inéditas, exclusivas, aqui pela Dr. Play. Muito obrigado.